com vocês. Eu encontrei o Renato, que está aqui também, foi uma surpresa, fiquei emocionado, né, por nós vivermos aí ano passado uma situação peculiar. Estou um pouco nervoso, mas vou me achar aqui. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Bom, o pastor Leandro falou, meu nome é Alexandre, eu sou advogado. Hoje o Senhor tem me colocado aí à frente do jurídico do Ministério Peniel. Tem sido uma honra, né? E tenho aprendido bastante, tenho dificuldades, como todos, mas o Senhor tem ouvido e nos ensinado a cada dia, né? Isso tem nos feito entender cada vez mais que nós não somos nada e que o Senhor nos usa mesmo assim. E eu gostaria de orar então com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, essa palavra nas Tuas mãos, Senhor. Veio do Senhor para o nosso coração, Senhor. Que ela seja fixada, Senhor, em nossos corações. Que ela nos mova, Senhor, segundo a Tua vontade. Que nós venhamos, Senhor, a ter uma visão direcionada pelo próprio Senhor para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Deus, tem misericórdia das nossas fraquezas, de nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que nós venhamos entender, Senhor, a mensagem que tem alcançado, Senhor, através dessa campanha, vencendo as tempestades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar iniciando com Marcos 4, 35 a 40. Os irmãos puderem estar abrindo aí a palavra. Acharam? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia com ele também outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Justamente considerando aqui todas as qualidades, todas as virtudes, o poder do Senhor Jesus, que até o mar se submetia à sua determinação. O que me chama a atenção e que foi tocado no meu coração quando estava estudando é justamente a aparente indignação do Senhor ao perguntar para os discípulos: ainda não tendes fé? Quando olhamos essa pergunta, nós ficamos até tendenciosos a pensar que Jesus se surpreendeu. Poxa, vocês não têm fé? Sabendo que o Senhor conhece o início, o meio, o fim, todos os tempos, a todo momento, com certeza Ele sabia que eles não teriam fé naquele momento. E a pergunta então é: por que Ele deixou essa pergunta? Se ainda não tinha fé, se Ele já sabia que eles na verdade não teriam fé. E o Senhor nos mostra aqui que na verdade essa mensagem, essa questão ficou lançada na palavra para nos demonstrar que Ele saberia
que em algum momento de nossas vidas, de nossas jornadas, talvez nós não estivéssemos fé na forma que o próprio Senhor nos desejava essa fé. Essa pergunta, que pode soar até como uma indignação, na verdade tem o intuito de nos levar a repensar: por que não temos fé? Aqueles homens que andaram com Jesus, passaram caminhadas durante um período da vida dele com ele, lado a lado, estavam naquele barco e no momento de dificuldade não tiveram fé. O Senhor sustentou eles naquele momento, mas fato é que eles não tiveram fé. E quando se fala de fé, eu sempre considero muito a passagem de Hebreus 11, onde nós olhamos que existem inúmeros exemplos de fé na jornada da história da Bíblia, onde homens se destacaram e foram justamente suscitados naquele capítulo pela qualidade da fé que apresentavam. Pelo menos essa é a primeira visão. E num estudo um pouco mais aprofundado, talvez não seja exatamente isso que nós podemos ver. Eu gostaria que os irmãos abrissem exatamente em Hebreus 11. A partir do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não foi feito do que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar a ela. Mas agora desejam uma melhor, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus,
porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não os tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gibeão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, e não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A leitura é longa, mas é um capítulo que nos chama muito a atenção. Algumas características nós começamos a observar desses homens. Esses homens que são citados, no primeiro momento da minha vida cristã, eu achava que eles eram super-heróis. Talvez de uma forma inocente ainda, mas eu olhava o posicionamento deles, o nome destacado num capítulo tão bonito, eu acho esse capítulo tão bonito. Eu falo, poxa, como é que um dia alguém pode se comparar a um homem desse padrão, né? Um grande engano. Se eles não eram iguais a nós, talvez até piores. Dentre eles existem fracos, covardes, adúlteros, assassinos, homens que mentiram, que fraquejaram, homens que decepcionaram. Mas o que efetivamente as características desse homem demonstram que tem uma fé, já que a vida, segundo as suas, entre aspas, qualificações, demonstram que eles não tinham nada de especial, a não ser a própria citação e os exemplos específicos sobre cada uma de suas vidas. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, diante da atitude destacada de cada um, nós podemos perceber claramente que realmente
de alguma forma, independente de quem eles eram, eles tinham fé. Isso é claro. Mesmo sendo homens normais, falhos, e que não são heróis. A palavra não ressalta dons ou até qualificações desses homens. Não destaca se eles tinham uma cultura diferenciada, se eles eram ricos, prósperos, ou pobres, ou miseráveis, ou viviam numa situação de maltrato, de uma vida triste. Não dá para entender se eles eram felizes no casamento, nos seus relacionamentos. A palavra não destaca esse ponto. A palavra simplesmente destaca que eles, pela fé, agiram e foram destacados e incluídos nesse livro. Quando começamos a avançar nos versículos 13, 14, 15 e 16 desse capítulo, percebemos um detalhe que chama a atenção e que eu considero um dos detalhes mais importantes da história de fé desses homens. Eu vou até dar uma relida aqui. Versículo 14 diz: os que isso dizem, os que confessaram, o versículo 13, todos esses morreram na fé sem ter recebido as promessas, vendo de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Quando observamos justamente esse ponto, percebemos que esses homens tinham uma coisa diferente do que o homem normal tem. Eles tinham uma visão, eles tinham uma direção, e não era uma direção voltada para a situação que eles viviam, não era uma visão voltada para as dificuldades, para as lutas, para as suas condições, nem para o lugar e para o mundo que eles viviam, ainda que dentro da promessa do Senhor. Porque esses homens caminhavam, e alguns deles alcançaram promessas materiais, eles viveram em locais que foram prometidos pelo Senhor, alguns deles sim, mas na verdade eles tinham uma visão celestial. Mesmo vivendo em períodos diferentes da história, nós percebemos que a visão deles era a mesma. Ela não estava focada nesse mundo, ela estava direcionada para aquilo que Deus tinha além desse mundo, uma perspectiva de eternidade. Mesmo em períodos diferentes, nós conseguimos observar uma unidade. É mais ou menos como se essa igreja tivesse aqui pessoas que já morreram, os filhos, os netos, mas se mantivessem essa mesma visão de unidade, independente do tempo, do período em que viveram. Quando olhamos também para esses homens, percebemos nos versículos de 32 a 40, que eu também faço questão de reler, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em rugido exércitos de estranhos, mulheres receberam pela ressurreição mortos, torturados, não aceitaram seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Experimentaram açoites, escárnios, cadeias, prisões, apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas, cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes, covas, cavernas, e por aí vai, testemunhando da fé. Um homem
não vive nessa condição por sua própria escolha ou por sua própria condição. O que de nós tiver coragem de falar, não, eu escolho viver essa vida de ser maltratado, serrado, apedrejado, na verdade está professando até um argumento hipócrita. Todos nós temos desejos, temos sonhos, queremos buscar o melhor para a nossa vida, para a nossa família. Mas por que esses homens superaram tudo isso e se mantiveram e foram citados como exemplo? Porque eles entenderam que um dos caminhos para alcançar essa promessa do Senhor era a submissão ao próprio Senhor. E diante disso, necessário se fazia suportar as consequências advindas dessa submissão. Nenhum homem quer permanecer nessa condição, mas o Senhor os capacitou a viverem essas condições, a enfrentarem lutas, nações, a prosperarem diante de batalhas que eram perdidas, onde eles eram fracos, o Senhor os fez forte, e eles aprenderam e foram ressaltados justamente porque Deus solicitou deles que permanecessem naquela condição. E eles entenderam. E o homem só entende isso com uma visão celestial, que é justamente a mencionada pela palavra. Uma outra questão que nós podemos destacar é que esses homens, eles permaneceram exatamente onde Deus determinou que ali eles exercessem o seu ministério. Moisés, quando foi chamado, falou, eu não falo bem, eu tenho dificuldades, colocou Gideão da mesma forma, eu sou pequeno, e daí vai, vários tentaram fugir, mas de qualquer forma, se mantiveram firmes na determinação do Senhor de que era o seu ministério. Daqui a gente pode entender um assunto que nós temos aí passado por vários lugares, conversado com várias pessoas, e nós temos discutido esse tema porque as pessoas entendem que o chamado nasce de dentro para fora, e não é assim. O chamado vem de fora para dentro. Quando você geralmente está observando ou achando que está cumprindo o chamado que é de dentro para fora, normalmente você está em caminho de rebelião, porque você está ouvindo o que está no seu coração, e a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Isso tem levado a uma consequência em meio à igreja, que é a deterioração da unidade do corpo de Cristo. Existem hoje brigas por posições, brigas por funções, por cargos. Isso não tem nada a ver com o propósito do Senhor para a vida de fé de cada um de nós. O Senhor nos escolheu para estarmos aonde estamos e ali exercer o nosso ministério. E se não for naquele lugar, Ele vai te chamar para te tirar daquele lugar e te mandar para outro lugar. Eu tenho presenciado pessoas que caminharam ao meu lado e que em determinado momento acreditaram que tinham chamado para mudar de igreja, para isso, para aquilo, e no final, diante de muito aviso, a pessoa insistiu, não, mas Deus falou, pô, mas Deus falou, a palavra não mostra isso, e hoje a pessoa está lá acabada, destruída, porque não ouviu o chamado do Senhor, mas ouviu as ambições do seu próprio coração. E isso é um perigo. Esses homens também tiveram como característica terem suportado tempestades por meio da fé. O Senhor Jesus, quando estava naquele barco, ele na verdade, ele entendia que aqueles homens estavam fracos, mas ele esperava de alguma maneira que eles tivessem uma atitude de vencer aquela tempestade. E por que nós podemos dizer isso? Pela pergunta que ele deixou para aqueles homens do barco, e porque ele disse que aquele que crê nele, como mandam as Escrituras, fará o quê? As mesmas obras e obras maiores. Não é uma questão de negar a Cristo,
mas sim de entender que é isso que Ele espera de nós. Que muitas vezes nós tomamos o nosso lugar partindo de uma atitude de fé, para que Ele possa manifestar um milagre em nossas vidas e nos usar naquele lugar exato que Ele preparou para nós. Esses homens, eles na verdade tinham consciência, quando você olha e analisa a vida de cada um deles, da sua inutilidade. Um homem, quando começa a exercer um chamado de Deus para a fé, ele na verdade começa a viver uma história que não é a história dele. E olha que isso é um grande perigo, porque muitas vezes nós somos tentados a acreditar que nós somos alguma coisa, mas no fundo nós não somos nada. O que nós vivemos não é a nossa história. Se nós estamos aqui, se eu estou hoje advogando para o ministério, como eu comentei, não é porque eu sou alguma coisa, porque se olhar para a minha história, eu não teria condição mínima de estar nem advogando, quanto mais para o ministério. Essa consciência da inutilidade deve estar no nosso coração. Essa consciência da nossa inutilidade como servo é que nos deve mover a entender que nós temos que ser submissos à história do Senhor. E que toda vez que nós vamos tentar sair desse caminho para viver a nossa história, nós vamos caminhar para longe da fé, para longe de ter a oportunidade de ter nosso nome gravado aqui no Hebreus 11, e vamos caminhar para um caminho de decadência, de deterioração e de desgraça, acabando muitas vezes com nossas famílias, com os planos do Senhor para as nossas vidas, com a promessa do Senhor sobre nossas vidas. A pergunta, diante dessas considerações, é: será que nós temos tido esse tipo de fé para vencer as tempestades? Ou será que muitas vezes não temos tido fé, ou temos tido algo que achamos que é fé, mas que nada é além da manifestação do nosso próprio orgulho e da nossa própria satisfação pessoal? A palavra do Senhor, ela tem por finalidade esquadrinhar nossos corações, e o nível de identificação da realidade nas nossas vidas vem através do Senhor conseguir entender a motivação dos nossos corações. Ainda que diante de homens nós consigamos expressar uma vida de santidade, só o Senhor sabe o que está motivando as suas atitudes. Nós podemos estar sendo movidos por fama, por poder, por dinheiro e por tantas outras concupiscências, né? É assim. Eu tenho olhado para tudo isso com um grande temor, porque quando começamos essa caminhada com o Senhor, coisas começam a acontecer. Isso é muito perigoso, essa confusão da fé com realmente as nossas concupiscências. Desculpe-me. Mas isso é uma preocupação que eu tenho. E quando olho lá para 2 Coríntios 11, 30 a 31, vemos a visão de Paulo, onde ele diz que ele se gloria de suas fraquezas. Parece até uma coisa contrária, né? Fé com fraqueza, com inutilidade. O grande detalhe é que sem fé não agradamos a Deus, mas a fé que agrada a Deus não é a fé que parte de nós, é aquela que é dada pelo próprio Deus. Ele dá a direção, Ele dá a capacidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu testemunho. Quando eu conheci a Jesus, eu conheci minha esposa, na verdade, alguns dias antes de eu vir para o Ministério Peniel. Minha esposa já era do Ministério Peniel há bastante tempo, e por algum motivo a mãe dela teve um câncer, ficou 2 anos e meio numa cama até falecer. Por esse motivo ela acabou, e outros mais, se distanciando também da igreja.
quando nos conhecemos, os dois, sem estar próximos de Jesus, nós, na verdade, juntos um dia definimos muito rápido, questão de talvez 3 dias, 4 dias, olha, a gente confirmou que ambos eram cristãos e estavam precisando se reaproximar de Jesus. Fomos para a igreja e naquela semana eu tinha conhecido meu sogro. Minha esposa não é daqui da Baixada Santista, eu sou santista, ela é de Araçatuba. E o pai dela veio aqui me conhecer porque ela começou no telefone, ela morava sozinha e eu morava sozinho. E ela começou a dar sinais de que tinha alguém rondando a área dela, e o pai dela, meio ciumento, falou, não, deixa eu ir lá ver o que estava acontecendo. Chegou lá, ele me conheceu e nós fizemos uma boa amizade, mas no meio da conversa, eu não sei por que surgiu a questão de ter filhos e para o casamento, enfim. E aí, eu já tinha comentado com a minha esposa que eu tinha um problema, e eu falei, olha, eu não posso ter filhos. Falei assim, se você espera ter filhos, talvez você esteja com a pessoa errada, porque eu já fiz tratamento, fiz cirurgia, infelizmente, a última consulta o médico falou, você não vai ter filhos. E eu passei isso para ela, e ela passou para o pai. E o pai, na verdade, falou, poxa, Jana, você ficou tanto tempo, né, que ela já estava casando, não velha, não é isso, obviamente, mas já não tão novinha também. E o pai falou, poxa, agora que você vai casar, você esperou e agora você não vai ter filho. E aí eu falei para ela, olha, Jana, eu já vou te avisar, eu não vou fazer outra cirurgia, eu não vou fazer tratamento, eu não vou fazer nada. Não adianta, se não é para ter filho, nós não vamos ter filho. No dia que nós colocamos o pé na igreja, pastor Marco, hoje pastor Marcão, né? Não sei se vocês conhecem, lá de Valença, da Bahia, inclusive nós estávamos lá semana passada. Ele, na verdade, veio na minha direção e falou, o Senhor manda eu te dar um recado. Ele vai te dar um filho. Eu falei, meu Deus, eu acabei de entrar, o cara fala que eu vou ter um filho. Eu não posso ter filho. Algum tempo depois, sei lá, 3 meses, 4 meses, alguma coisa assim, nós na célula, e a moça falou no meio da oração, olha, Deus mandou te falar que você está grávida já. Aí ela falou, olhamos, no outro dia ela foi fazer o exame, e ela estava grávida. Daí ela chegou para a glória do Senhor. Foi uma luta, foi uma emoção. Fomos para o retiro logo depois, ela engravidou de novo. Hoje estamos orando, estamos vendo se a gente tem fé para não ter mais filho. Fato é que o Senhor nos surpreende. Porque eu tinha certeza que não ia ter filhos, mas ela ainda falou para mim um dia, olha, a última palavra não é sua nem do médico, é do Senhor. E aquilo ficou no meu coração. Ali começou, eu estou contando essa história, mas eu gostaria que os irmãos entendessem que não é para me gloriar. Porque olha só, na primeira eu já falei, a fé que foi minha, foi dela. Mas vieram outras que eu falei também. E o Senhor foi abrindo e me mostrando que a capacidade não era minha, que não vinha da minha formação, né? Que não vinha da minha condição, que não vinha do meu estudo, que não vinha de nada disso, vinha de uma história que Ele estava construindo para a minha vida. Meses depois, eu fui chamado pelo pastor Marcos, que é o meu pastor lá do Guarujá, Marcos Oichovski, e ele me chamou e falou, olha, tinha uma pessoa que você precisava atender. Essa pessoa era o pastor Newton, eu não sabia, demorou alguns meses. Ali nós começamos um trabalho e o Senhor começou a criar um ministério na minha vida. E eu não entendia, e muitas vezes questionei minha família, o próprio pastor Newton, pastor, mas eu estou vindo aqui para a igreja, o meu trabalho como advogado, eu não estou liderando talvez uma célula, mas alguém tem que fazer alguma coisa, o Senhor nos chama para fazer aquilo onde nós efetivamente estamos. Não que um dia isso não possa mudar, a posição não possa mudar, mas nós temos que ter esse entendimento.
Ali dentro do Ministério Peniel, começando a trabalhar, nós começamos a ser usados, a nossa vida começou a ser usada, a minha, da minha esposa, trabalho dentro da nossa área, justamente naquilo que fazíamos como ministério. Isso foi se desenvolvendo, fomos vivendo histórias, né? Histórias maravilhosas, histórias bonitas, que muitas vezes a gente se encanta e até esquece das coisas que passaram, mas coisas, grandes aventuras, né? E quando olhamos para esses homens da palavra do Senhor, a vida deles não foi uma vida monótona. Eles viveram grandes aventuras. E é uma característica que eu sempre falo para o meu filho, quando eu vou levar ele para passear: filho, hoje nós vamos para uma grande aventura. Ele ainda fala assim: vamos, você quer ir? Eu quero, papai, eu quero ir. Então vamos para a grande aventura. Viver com o Senhor é viver uma grande aventura. Nós temos vivido aventuras assim que, olha, são maravilhosas. E fato é que isso não é para a minha vida, é para a vida de todos nós. A minha, de vocês, da minha esposa, da minha família, da família de vocês. Na sequência, só para os irmãos conhecerem um pouquinho da história, o Senhor tinha me mostrado um imóvel lá no Guarujá, onde eram de alguns clientes meus, uma família muito conhecida na Baixada Santista, que estava passando fome, com 800 imóveis de propriedades deles, 801 para ser exato, passando fome. Acabaram nos contratando, começamos a desenvolver um trabalho. Hoje a igreja Peniel do Guarujá é no imóvel desses clientes. E ali também começamos a viver uma história de fé, e ali eu falei de novo. Em determinado momento eu motivei o pastor Marcos a mudar o imóvel da igreja para aquele imóvel que era desses meus clientes. Depois de pagando a reforma, a construção durante um período muito grande, vem a notícia que o imóvel vai a leilão. E eu estou lá e falei: meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Onde foi que eu falei? Entrei em desespero. Pastor Marcos, olha, eu cometi um erro. Eu motivei para cá, o imóvel vai para leilão. Eu nunca me esqueço, o pastor Marcos. Eu entrei em desespero aquele dia. E ele falou para mim: olha, Alexandre, nós viemos juntos para cá, houve uma visão, houve oração, e nós estamos juntos até as últimas consequências para qualquer situação que vier. Aquilo entrou no meu coração, eu me acalmei e comecei a entender dentro daquela situação que nada era da minha história, porque na verdade a igreja está lá até hoje. Eu não sei o que aconteceu com o leilão, sumiu o leilão, desapareceu, a igreja está lá, e fato é que de verdade não foi qualidade técnica minha, ou seja lá o que for. Isso foi, na verdade, a misericórdia do Senhor e a história dele. E a história dele é escrita justamente da forma que não fecha a conta. A gente costuma usar esse termo: a conta nunca fecha. Na sequência, o Ministério Peniel, como todos vocês devem ter vivenciado aqui também na região, acabou escolhendo algumas pessoas para representar politicamente, né, nas eleições passadas. Lá no Guarujá foi solicitado que eu saísse candidato a vereador. Nunca tive uma ideia de estar na política, mas enfim, aceitamos o desafio. Fizemos um trabalho de um ano. Eu viajo muito, a gente trabalha muito fora aqui da região. E aí foi um trabalho desgastante, machucou minha família, nos decepcionamos em alguns momentos, porque assim, as pessoas entendiam que nós tínhamos uma visão de querer alguma coisa, quando na verdade naquele momento nas nossas vidas o Senhor já tinha nos dado uma condição que não havia necessidade disso, e para ser político tinha que abrir a mão da advocacia, e na verdade nós tínhamos uma estabilidade dentro da profissão. Nós nos especializamos em algumas áreas que poucas pessoas trabalham, por isso que viajamos bastante, inclusive na área de direito tributário e crime contra a ordem tributária. E aí nós tínhamos demanda, trabalho, faturamento, e aceitamos o desafio, e sofreu e doeu, mas nós entendemos que tudo aquilo tinha um propósito do Senhor.
E aprendemos naquele momento que também deveríamos nos submeter a uma visão, assim como aqueles homens se submeteram. Não que eu esteja aqui para falar de política, né, não é essa a ideia, mas nós vivemos esse momento. Foi um momento, foi uma experiência, e no final, ainda que não ganhamos a eleição, graças a Deus, naquele momento, nós entendemos que realmente tinha um propósito de Deus para nós aprendermos. Eu e minha esposa passamos tanto estresse no casamento, chegou um dia que eu estava perturbado. Não tem outra palavra para definir, né? Pô, o cara está dizendo que está perturbado, mas não tem outra palavra. E eu falei para ela, olha, eu chegando em casa tarde, ia para as células fazer campanha, não aguentando. Jana, eu falei, a gente brigou, eu falei, a gente vai separar, tal. E ela falou, não, nós não vamos separar. Eu, não, nós vamos separar, e aquela briga toda. E a minha esposa, eu virei na hora da raiva, né? Agora eu uso ferradura de gel, mas na época eu usava de ferro, né? Então eu falei, olha, você não quer separar, mas eu separo, eu faço o seguinte, eu arrumo outra pessoa e você vai separar. E ela foi dormir triste, e no outro dia ela me chamou, olhou para mim e falou, eu vou te falar uma coisa, ainda que você arrume outra, eu não me separo de você. E eu falei, aquilo tocou no meu coração, e nunca mais o meu casamento foi o mesmo, né? Obviamente nós ali sentimos uma profundidade no relacionamento. Eu enxerguei, né? Falei, pô, Alexandre, mas eu não tinha enxergado o casamento dessa forma, né? E foi realmente uma questão de fé dela. E novamente não uma história minha de fé, uma história que eu novamente falhei na fé. Tudo que a gente fala, também gostaria de falar um pouco da profissão. Diante desse cliente que eu comentei, nós começamos a fazer um trabalho onde no município do Guarujá, o único processo de falência que existia era desse meu cliente, que era uma empresa, uma instituição financeira, uma administradora de consórcio. Eu não fazia a menor ideia de como defender esse cliente. Essa era a realidade. E eles me contrataram. Porque eu era bom? Não. A verdade é que eles não tinham como pagar, e eles me chamaram, me ofereceram um valor por mês. Eu falei a princípio, olha, que legal, agora eu estou feito, porque esse cliente, eles me ofereceram 10 mil reais por mês para trabalhar para eles, fora eu trabalhar para os outros terceiros. Eu falei, poxa, agora eu estou feito, 10 mil aqui, e eu vou trabalhar ainda para os outros, vou ganhar bem, vou ficar tranquilo. Fato é que de madrugada o Senhor falou para mim, eles não têm como te pagar. Eu falei, mas Deus, mas é o seguinte, você vai lá e vai trabalhar para eles. E eu fui na reunião e falei, olha, fulano, aí eu vou te pagar. Eu falei assim, olha, vamos falar, abre o jogo, você tem como pagar? Ele falou, não tenho. Agora eu estou começando a entender porque ele me contratou. Eu falei, meu Deus do céu, não tem como pagar. Eu falei, quantos processos são para mim trabalhar? Olha, 2.000 e tantos processos. Quantos? Eu falei, meu Deus, e Deus falou, trabalha para eles, que eu vou te honrar. E nós começamos a trabalhar, e eu falei, mas o que esses caras têm a ver com essa vida de fé, com esse ministério? E aí, naquele momento, eu me lembro que uma madrugada eu comecei a trabalhar, minha esposa grávida, eu acho que ela estava grávida, eu tinha nascido o bebê, não me recordo bem, e eu trabalhando das 2, 3 da manhã até as 10 da noite, virando trabalho, 2.000 processos, sem ganhar, falando, meu Deus, onde eu fui me meter? E 2 horas da manhã, eu olho para o computador e vejo que o cliente está online. E eu falo, está acordado? E ele me responde e fala, faz anos que eu não durmo. Aí eu comecei a entender o propósito que o Senhor tinha sobre aquelas vidas. Ali nós começamos um trabalho, voltando a essa questão, era o único processo falimentar que eu não fazia ideia. Esses processos de falência de instituição financeira são processos extremamente complexos e envolvem o Banco Central do Brasil. E eu falei, Senhor, eu não tenho condição, porque a nossa briga é com o Banco Central, eu tenho que defender eles impedindo que decrete a falência. O Banco Central fez o cálculo, apresentou no processo, o ativo, vamos dizer assim, o patrimônio é inferior ao débito, está na lei,
vai decretar falência, eu vou fazer o quê? E os caras depositaram a confiança no meu trabalho. Nós estamos há 7 anos nesse trabalho e até hoje não decretaram a falência da empresa. Fui a uma reunião ano passado no Banco Central, uma mesa gigante, diretoria do Banco Central. Eu cheguei lá e eles falaram: olha, nós chamamos vocês para essa reunião para fazer um acordo, porque é a terceira vez na história do Banco Central que nós não conseguimos decretar a falência de uma empresa por uma questão processual e nós queremos propor um acordo. Propuseram um acordo e o Senhor falou no meu coração: não faz o acordo. E eu falei para eles: ó, nós não vamos fazer o acordo. Mas Alexandre, é o que a gente queria. Não, nós não vamos fazer o acordo. Ou vocês estão conosco ou não estão conosco. Não fizemos o acordo. E agora, esses períodos agora dessas últimas semanas, o Banco Central nos chamou porque nós conseguimos, numa decisão em segunda instância, determinar que o juiz só pudesse decretar a falência se os cálculos apresentados pelo Banco Central fossem conferidos via perícia judicial, o que aconteceu na primeira vez na história do Banco Central do Brasil. E hoje eles querem abandonar o processo, não sabem o que fazer, e nós estamos numa posição que não tínhamos condição nenhuma de estar. Desse trabalho surgiram inúmeros outros trabalhos. Nós começamos a crescer, trabalhar fora, e o Senhor usando nossas vidas onde nós estávamos, para confortar empresários quebrados, com dificuldades, para trazer restauração às vezes para famílias, para dar uma palavra, para trazer. O Senhor quer que nós tenhamos fé exatamente onde nós estejamos, não pelas nossas condições, porque eu volto a falar, eu não tinha condição nenhuma. Hoje temos tido trabalho, vamos em lugares, né, que fala: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro que eu fui para uma reunião com o pastor Newton, com o vice-governador e o governador do estado de São Paulo, e nós ficamos lá e as pessoas lá fora esperando, e passou 1 hora, 2 horas, e quando fomos entrar o cara falou assim: ó, aqui só entra para essa reunião para ficar 15 minutos, porque ó, tem uma fila lá fora. E eles falavam, e nós lá, e todo mundo lá fora bravo, ficamos lá quase a tarde inteira. E quando eu saí de lá, eu falei: pastor, o senhor um dia pensou que ia estar aqui? Porque eu nunca pensei que ia estar aqui. Obviamente eu estava no vácuo, vamos dizer assim. Mas eu falei: eu nunca pensei que ia estar numa reunião. E ele falou: olha, Alexandre, eu tinha medo de falar com a diretora da minha escola. Você acha que eu ia pensar, da escola do meu filho? Você acha que eu ia pensar que ia estar aqui? Fato é que o Senhor está usando a vida também dele, como Ele quer usar a vida de todos nós. E aquilo foi um exemplo para mim, porque nós não sabemos o que vem pela frente, onde o Senhor quer nos levar. O que nós sabemos é que pela fé, Ele quer que nós atuemos na história dele. Muitas outras situações aconteceram, muita atuação na história do Senhor. O ano passado eu tive a oportunidade, né, eu assim, não sabia que o Renato ia estar aqui, mas eu ia testemunhar não pela vitória do meu trabalho, não foi isso que aconteceu efetivamente. Na verdade, eu ia falar sobre o que aconteceu com ele está aqui, no meu esboço aqui, porque o Senhor usou minha vida para abençoar a vida dele, mas também não pela condição que eu tinha, porque eu nem advogado da área dele que ele precisava efetivamente, eu era, mas ali o Senhor mostrou, tocou no meu coração, na minha esposa, e a gente conheceu essa família aí maravilhosa que está aí, tivemos uma experiência com Deus, e vi na vida dele o Senhor trabalhando a fé. Eu não sei se eu podia falar isso dele, mas enfim, ele acabou sendo, depois ele me apedreja se for o caso, mas ele acabou sendo preso, e eu fui lá visitar e eu olhei ele atrás da grade, e eu relutei, eu falei: eu não vou lá. Eu falei: Jana, não vou trabalhar com isso daí, não vou. Ela já olhou para minha cara e já sabia que eu ia, mas eu não vou. Não, se o cara está preso é porque ele merece, eu já falei logo de cara. Não, vou lá visitar. E quando eu olhei, eu falei: é um homem de Deus. Deus mostrou na hora.
né? Tem aquele vidrinho, eu não sei quem já foi alguma vez, mas uma cena horrível, né? Me perdoa, Renato, até por estar expondo isso. Mas eu olhei e aquilo ali foi uma lição para a minha vida. Falei, será que se eu tivesse daquele lado, eu ainda manteria a minha fé? Isso me levou a questionar vários pontos na minha vida. E talvez em muitos momentos ele quis me agradecer, a família quis me agradecer, mas eu sempre falei e talvez eles não entenderam que quem tinha que agradecer era eu. Porque eu cresci com aquele momento, eu aprendi. Nós vivemos uma história, fomos para uma audiência louca, todo mundo chorava na audiência, né? Foi uma coisa assim, sei lá, até o juiz conhecia até o pastor Belmiro. O pastor Belmiro foi depor, o juiz falou, o senhor é o pastor Belmiro? Meu Deus, poxa, tal. Eu falei, nossa, o pastor Belmiro é tão famoso assim. Nunca tinha ouvido falar dele. Caraca, tô surpreso. Eu sei lá o que aconteceu, mas o Senhor pôs a mão e Ele está ali, não pelo nosso trabalho, para que pudesse trabalhar na nossa vida e nós pudéssemos aprender com essas histórias de fé. O que nos leva a voltar lá em Hebreus 11:6, na parte finalzinha do versículo, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé agradamos a Deus e vencemos tempestades, mesmo sem ter condições, porque a história não é nossa, a história é do Senhor. Tanto é verdade que um homem que tem uma história de fé, se ele sair do caminho, não sobra nada. Eu já vi vários que saíram, não sobrou nada. Nós precisamos enxergar a visão de fé. Nós precisamos entender que o Senhor quer nos usar, Ele quer que nós nos manifestemos, nos levantemos e mandamos o mar ficar quieto. Nós temos que ter ousadia. Muitas vezes nós temos medo, nós não acreditamos em nós. Quando o Senhor manda, pode ir, meter as caras que Ele vai estar contigo e Ele vai te direcionar e dar condição. Isso me levou a lembrar de Davi. Davi, quando chegou para visitar seus irmãos no campo de batalha, ele na verdade foi lá e ficou indignado com aquela situação. Como alguém não tem coragem de se manifestar diante dessa oposição, desse incircunciso? E Davi vai até aquele homem e manifesta uma visão diferente. Ele fala, olha, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E o que nós temos que entender nas nossas vidas é que o Senhor vai entregar nas nossas mãos se nós agirmos dentro do propósito de fé que Ele traz para as nossas vidas. Depois dessa aventura toda com o Renato, eu e minha esposa, eu tinha um escritório grande, e esse escritório já tinha talvez 10, eu não me lembro exatamente, 11 anos, mais ou menos, esse escritório. Já era o meu segundo escritório. Eu comecei num outro escritório pequeno, montei esse outro, a gente cresceu muito. E o ano passado, com dinheiro em caixa, com o escritório estruturado, sem qualquer problema, duas sócias do escritório, eu tinha 50% do escritório, cada uma delas tinha 25%. Me chamaram e falaram, não dá mais, nós vamos dissolver o escritório. Como assim, dissolver? Vamos mandar todo mundo embora e vamos fechar, não queremos mais ser seu sócio. Nós já vínhamos enfrentando problemas, porque afinal de contas essa sociedade vinha de um tempo em que nós não estávamos na fé, e aí a visão começou a ser dividida, e ali eu lembrei também que o Marcão, né, boca abençoada do Marcão, tinha falado lá atrás que o Senhor ia tirar o escritório da minha mão. Eu falei, meu Deus, nós estamos estabilizados, vamos mandar todo mundo embora, indenizar. Começamos uma jornada no meio dessa caminhada toda, dessa aventura toda, e tínhamos imóveis, mas não tínhamos recursos, o dinheiro estava todo empregado, nós sempre investimos em imóveis, fomos a zero, eu e minha esposa.
questão de 6, 7 meses atrás. O dinheiro acabou, mandamos embora todo mundo, passamos um momento de luta, de dificuldade, e passando aquela história, o dinheiro realmente acabou. Eu fui no banco e falei: Jana, não tem jeito, nós vamos ter que pegar dinheiro no banco. Peguei dinheiro no banco, começamos uma jornada, ficamos num lugar difícil, apertado. O Renato, que já esteve lá, viu esse lugar, com muito trabalho, mas muito trabalho assim. Abrimos um novo escritório, hoje, poucos meses, já temos 2.000, né? 3, sei lá quantos, mais de 2.000, né? Mais de 2.000 processos em poucos meses, no novo escritório. Volume gigantesco e trabalhando sem estrutura, e ficamos endividados. E 6 meses depois, ou 7 meses depois, o Senhor, diante de uma circunstância, esse mesmo cliente que lá atrás eu tive a oportunidade de ajudar, que nós oramos pelo pai dele na hora da morte, junto com o pastor Marcos e mais alguém, talvez o Paulo, e ele se comoveu. Era uma pessoa muito dura, muito católica. Ele realmente aceitou aquela oração de fé e logo na sequência veio a falecer. Esses homens, nós fizemos um acordo, num dos maiores processos que eles tinham. Eles nos chamaram, envolvia 165 milhões de reais. E eles nos chamaram e falaram o seguinte: Alexandre, lembra que você nos ajudou? Lembro, agora é a hora de nós retribuirmos. E esses homens, movidos pelo Senhor, eu creio, nos restituíram a mesma condição que nós tínhamos 6 meses antes, onde todo esse endividamento que aconteceu foi quitado efetivamente. E eu vou falar isso não por uma questão de ser materialista, mas para a glória do Senhor. O nosso escritório está sendo transferido para o Praia Mar Corporate, aqui em Santos, ali em cima do, esqueci o nome, Outback, né? Estamos indo para lá, sem sabermos e nem termos a menor condição. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. O Senhor quer nos surpreender. Quando o Senhor trouxe e entregou nas nossas mãos essa igreja daí da frente, eu sei que muitas fofocas tiveram, muitas conversas, mas fato é que essa foi uma visão de fé não minha, claro que não, foi apenas um instrumento. O pastor Leandro, né, que teve essa visão de fé, e o Senhor honrou a visão dele. E eu creio que o Senhor quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Ele quer que nós deixemos histórias, legados, que os nossos filhos olhem para nós, não pelas questões financeiras, porque dinheiro eu tinha um monte num dia, e no outro dia não tinha nada, e depois tinha de novo, e ficou numa situação. Não é dinheiro, não é nada. A verdade é que a visão de fé é tudo. E a destinação das coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Será que nós vamos usar isso para abençoar? Nós vamos usar isso para prosperar? Para trazer pessoas para o reino do Senhor? Só um detalhe que eu esqueci, eu estou vendo o horário aqui. Um detalhe, mas eu tenho que falar desse detalhe. Quando nós fomos para esse escritório pequenininho, uma bagunça. Esses clientes chegaram e lembraram e falaram assim: Alexandre, quando nós te contratamos, vou falar os termos aqui, mas assim, me perdoem, talvez aparente grosseria. Mas a gente ia lá no teu primeiro escritório, subia naquela escadaria, tinha uns cachorros lá embaixo, cheio de cocô nas escadarias. O que a gente ia fazer para te atender, para você nos atender? Eu falei: não sei, foi Deus que mandou. E agora nós estávamos lá, e quando fomos instalar esse escritório nesse lugar apertado, o Senhor nos levou, o síndico, é um shoppingzinho, uma galeria. O síndico chegou e falou assim: olha, engraçado, alguém teve coragem de se instalar no corredor da morte. Corredor da morte? Não, nada aqui prospera, tudo aqui é fechado, falido, aí nada vinga aqui no final. E para a glória do Senhor, aquele shopping começou a prosperar. Nós temos uma célula exatamente no corredor da morte. O corredor da morte virou o corredor da vida. E é assim que o Senhor faz. Aleluia. Faz comigo, faz com vocês, faz com todo
E não mais me estendendo, né? Eu queria parar por aqui. E eu gostaria de fazer um apelo. Você que entende, que reconhece, que por vezes não tem tido fé, não a fé de se lançar, de viver, de ser forte, mas a fé de reconhecer essa dependência do Senhor, e que precisa enxergar essa visão do Senhor para entender que essa visão nos instiga a vencer o que? As tempestades e ser referência nesse mundo. E você que tem tido a dificuldade de enxergar isso, e que não porque você é fraco, porque como eu disse até agora, o meu testemunho aqui não é de força, é um testemunho de fraqueza, de debilidade, de deficiência. Você que quer também, assim como eu, ser ajudado nesse momento, eu gostaria que você se colocasse aqui na frente, porque eu gostaria de estar orando por você. Não porque eu tenha qualquer capacidade a mais do que você, mas porque o Senhor teve misericórdia de mim, e Ele vai ter misericórdia de você, e vai continuar tendo misericórdia de mim. Então eu gostaria que você se posicionasse. Não se envergonhe de estar vindo aqui. Não é uma questão de debilidade, de não ter fé, é uma questão de reconhecer que muitas vezes nós confundimos a mensagem da fé. Eu gostaria que você tivesse vindo, saísse do seu lugar. Eu gostaria de estar orando, né? Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a minha vida, Pai, nas tuas mãos. Eu entrego a vida, Senhor, de cada um que está aqui na frente, Senhor, presente, diante do Senhor, Deus, não diante de mim, mas diante de Ti, assim como eu estou diante de Ti, Pai. Senhor, eu confesso nesse momento a Ti, Senhor, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, as minhas dificuldades, Senhor. Eu confesso, meu Deus, que por vezes me faltou a visão da verdadeira fé, Senhor. Me faltou entender que a história não era a minha, a história era tua, eu era apenas um coadjuvante nessa história. Sabe, Senhor, nós somos tentados a acreditar muitas vezes, diante dessas grandes aventuras, que nós somos alguma coisa, Senhor. É verdade. Mas, para ter fé, Senhor, é preciso entender que nós não somos nada, meu Deus. Que nós dependemos apenas de Ti, Senhor. Deus, recebe nossa oração, Senhor. Recebe, meu Deus, com misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza. Senhor, nos dá visão, abre nossa mente, ó Pai. Nos mostra, Senhor, a Tua história, nos mostra o que o Senhor tem para deixar para os nossos filhos. Deus nos mostra numa perspectiva de eternidade, Senhor. Não numa perspectiva do que nós estamos vendo aqui nesse momento, Senhor. Mas numa perspectiva daquilo que já começou a eternidade nessa vida e vai se estender pela próxima, Senhor. Deus nos ajuda, Senhor. Pai, mostra para nós, Senhor, o que o Senhor tem para nós. E abre nossos olhos para que nós possamos absorver essa visão, Senhor. E não nos vangloriar nas nossas forças, mas sim nas nossas fraquezas, como Paulo fez, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa, meu Deus, porque temos falhado diante de Ti. Que nós possamos, Senhor, fazer a diferença nesse mundo, meu Deus. Que tudo que o Senhor tem entregue para nós, Senhor, seja para a Tua glória. Que vidas, Senhor, venham se converter ao Senhor através de nosso testemunho. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado a cada dia. Pai, eu sei que cada um aqui, Senhor, tem fé, assim como eu tenho, meu Deus. Mas eu te peço, Senhor, mesmo assim, nos ajuda na nossa falta de fé, Senhor.
enxergar a tua grandiosidade, ó Senhor. Nos ajuda a entendermos, Senhor, que podemos ser instrumentos poderosos nas tuas mãos. Demos as criaturas, Senhor, que vivem nesse mundo, que não te conhecem, aguardam a manifestação das nossas vidas na tua fé, Senhor, para que elas possam te conhecer, meu Deus. Porque se nós não tivermos essa fé, e se não levarmos esse testemunho, Senhor, como que eles te verão, meu Deus? Precisamos, Senhor, mostrar o Senhor em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tudo seja para o teu louvor, Pai. Eu entrego cada vida aqui, Senhor, nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, essa igreja, esse povo. Entrego a minha vida, a minha família, Pai. Te agradeço por tudo, Senhor, pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem preparado e agido através de nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Sua esposa. Vem cá, minha irmã. Vem cá. Queremos orar para esse casal. Seus filhos estão nas salinhas. Está abençoando eles, amém? Amém. Palavra maravilhosa. Uma reflexão para nós. Ele não estava aqui terça-feira, mas ele pregou uma boa parte do que foi falado terça-feira. Então, quem tem ouvidos, ouça. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, abençoar essa família. Sou grato essa família. Amados, eles têm nos abençoado. Para quem não sabe, nós já estamos pagando aqui, já estamos pagando lá, sentar lá. E ele não quis cobrar os honorários dele de todo o processo de trabalho. Falei para o pastor Dilton, pastor, fala com ele, vamos resolver isso. Falei, Leandro, ele quer abençoar, Leandro, não se intromete na bênção do irmão. Então, eu falei, pastor, né, a gente sabe como é fácil, mas eu sei que Deus vai dar 100 vezes mais. Mas nós queremos ser gratos a eles, porque tudo isso ele fez no momento que eu não sabia. Ele estava passando uma cura. É onde Deus honra mais ainda. Então levanta a mão para cá, igreja. Nós somos gratos a essa família que tem nos abençoado, sem nos conhecer direito. Já estavam nos abençoando ali. Levanta a mão com fé, igreja. Mostra que essa igreja é de fé, Senhor. Nós abençoamos este casal, Senhor, como igreja, no poderoso nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, quando se levanta contra eles, quando aquilo que intenta contra eles, Pai, que vai cair por terra agora, que bata em retirada todo o mal, toda a investida do inferno contra essa família, seus filhos, suas vidas, Pai, sai em nome de Jesus, Senhor. Restaura todas as coisas dessa família, restaura a saúde, restaura a alegria, restaura o prazer, o amor, a fé, a paz, tudo, Senhor. Guarda essa família de maneira
abençoe. Ainda de pé, amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te dê uma noite restauradora. Que a graça do Senhor vá contigo à sua casa, na bênção, na graça e na unção. Senhor, despede teu povo e dá, Senhor, vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimenta